Bom dia. Bom dia, hoje é sexta-feira, 18 de abril, véspera do aniversário do meu pai. Eu falei que eu ia voltar todo dia dessa semana porque teria novidades. E acabou que não teve tanta novidade assim. Tanto é que não voltei, né? Mas estou bem desanimadinha hoje, né? Vocês perceberam. Mas antes de eu começar propriamente no assunto, por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta alguma coisa aqui embaixo, dá o seu apoio pra mim. É muito importante mesmo. E dito isto, vamos para mais um diário de bordo. Eu gravei a última vez na segunda-feira de manhã. Depois que eu gravei, eu acabei de organizar as coisas, fui pra live, foi boa. Não tão boa assim quanto eu esperava, mas foi boa, né? Até porque praticamente uma semana sem fazer live. Então, normal dar uma caidinha. Mas foi boa. Essa live. Fiz a live, arrumei a bolsa, fiz almoço. Não, peraí. Fiz a live. Acabei a live. Fui no mercadinho. Comprei proteína que desce para aguentar mais ou menos uma semana. O que aconteceu acabou ontem no almoço. E proteína, comprei miojo. Aí vim pra casa, almoçamos. Dei uma descansadinha e fomos pro barracão. O Anderson tinha trabalho de escola para fazer, ele começou a fazer o trabalho de escola aqui e terminou o trabalho de escola aqui também, porque ele começou aqui, deu continuidade no barracão, mas findou mesmo aqui. Ai, desculpa. E a segunda foi isso. Foi show de bola no barracão. Teve as coisas que eu tinha que ter, eu não posso ficar falando. Mas foi bem legal, muito bom ver a emoção dos Yaois entrando, sabe? É muito bonito, Bom, pra mim é emocionante. Se eu tirar o óculos que tá refletindo, me incomoda. Nossa, fiquei com uma olheira horrível, mas não tô não, ó. É a sombra. Vou botar vocês pra cá, porque aqui eu tô apoiando na minha perna. Aí foi isso. Na terça-feira, antes eu fui pra escola, eu fiz a live. A live de terça-feira bombou. Foi ótima, foi chuchu, beleza. Na terça-feira eu fiz a live. Se repetiu a mesma coisa. Fiz a live, almoçamos. Se não tiver isso, eu não tô gravando. Fiz a live, almoçamos. Dei uma descansadinha. E vamos pro barracão. Isso. Aí vamos pro barracão.
Aí viemos pra casa. Na quarta-feira não teve barracão. Não teve. Né? Não teve não. Não precisou de eu ir ao barracão. Nem na terça, nem na quinta. Nem na quarta, nem na quinta. A quarta-feira a live foi menos boa do que na terça, mas também foi boa. Eu tive uma pergunta, né? As perguntas são pagas por fora, né? Então eu tive uma pergunta. A live foi mais fraquinha do que na terça, mas foi melhor do que ontem. E do que na segunda também. Aí, quarta-feira eu tava com muito sono à tarde. Desculpa. O que eu fiz na quarta-feira? Na quarta-feira eu acabou a live, almocei, dei um jeitinho na casa pra não acumular bagunça. Aí tirei um cochilo. Aí acordei, fui tentar fazer o alargamento da bermuda de uma irmã de Santo minha, mas não tinha tecido suficiente para tirar da própria bermuda e eu não consegui encontrar o tecido dessa bermuda para comprar. E foi isso. Aí a gente jantou e só. Quarta-feira não teve muita novidade. Ontem, aí o bicho pega. Ontem o bicho pegou. E é por isso que eu tô com essa carinha assim, meio desanimada. Sem contar que eu tô com sono, né, gente? Não são nem 6 da manhã direito ainda, tá? 6 da manhã agora. Tá bom? Tá dando desconto. Ontem o Putz foi pra escola, fiz a live. Mentira, vamos voltar pra quarta-feira. Quarta-feira à noite, antes de dormir, eu cortei o molde pro vestido da filha da minha amiga. E que eu tô vendo como é que vai ficar pra poder fazer o vestido. Aí ontem de manhã eu cortei o molde no TNT. Foi de manhã que eu cortei? Não. Na quarta-feira eu fiz o molde base. Ontem de manhã, aí eu interpretei o molde do vestido, não o modelo do vestido. Fiz o modelo do vestido, né? E aí eu fiz a live. Tinha algumas coisinhas soltas, eu já guardei logo ontem de manhã. Fiz a live. A live também foi bem fraquinha ontem, bem fraquinha. Acabei a live, fui cortar, aí sim eu fui cortar no TNT, almoçamos. E aí enquanto eu descansava o almoço, já é perto da hora de levantar, o pai do meu filho ligou. E aí deu merda. Eu me senti uma merda. Me senti uma... Como é que eu posso falar? Me senti um lixo.
nós fizemos um acordo. A pensão foi um acordo entre eu e ele. Como eu ainda não tenho uma renda fixa que dê para bancar tudo, já que infelizmente quem bancava a casa toda era ele. Fixo eu só tenho o Bolsa Família. O acordo foi que ele pagasse uma pensão que desse para continuar pagando aluguel e uma parte da internet, que é o que meu filho mais usa, internet, né? E precisa de um teto para dormir, para viver. Eu não posso sair dessa casa agora. Eu só posso, porque é contrato. Porque é contrato e o contrato só acaba em setembro. Se eu sair daqui antes, eu tenho que pagar multa. E quando nós fizemos o acordo, ficou tudo show de bola. E enfim. Aí no início do mês, quando ele recebeu, ele foi show de bola. Não vou reclamar, não vou mentir. Não tem por que denegrir a imagem de ninguém, muito menos com justiça. Foi. E aí quando foi ontem, ele ligou pro meu filho. Tá? E aí, como é que você tá? O Anderson botou no Viva Voz. Mania que ele tem de colocar no Viva Voz, não tem problema. E aí, como é que você tá? Tô bem. Como é que tá na escola? Tô bem. Tá precisando de alguma coisa? E o Anderson falou só de proteína. Até eu me espantei, sabe? Até eu me espantei. Aí, tá bom. Vou ver o que o pai pode fazer. Daí ia chamar a atenção do Anderson com relação a isso. Mas eu falei que é a mesma coisa. É assunto de pai e filho. Não vou me meter. Fiquei na minha. Deu 10 minutos. Aliás, eu acho que não chegou a dar 10 minutos. Ele me ligou. Ele me ligou com uma autoridade, com uma arrogância. Rani, o que que tá acontecendo? Aí eu, oi? Porque eu acabei de ligar e o filho falou que tá faltando proteína. Como assim tá faltando proteína? É a pensão que eu pago. A pensão que eu pago é pra comprar comida pra ele. Aí eu, oi? Aí eu fui. Falei que eu achei que eu tinha que falar. Do jeito que eu achei que eu tinha que falar. Mas por dentro eu já tava me sentindo uma merda. E ele fechou com chave de ouro, né? Então tem que procurar um lugar mais barato pra morar, né? Porque não dá. Aí eu falei pra ele assim, a amnésia tá forte, né? Porque tem 2 meses que você saiu de casa. Já esqueceu que eu só posso procurar casa em setembro? Já esqueceu que se eu sair antes de setembro eu tenho que pagar multa? Ou será que você tá com dinheiro para bancar a multa, a mudança, o outro aluguel?
Se você tiver com dinheiro para pagar tudo isso, eu procuro uma casa agora. Porque mudar não é assim, você sabe bem. Eu tenho que pagar o caminhão para mudança, eu tenho que ter dinheiro para o outro aluguel, eu tenho que ter dinheiro para a multa desse aluguel aqui. Se você tem dinheiro para tudo isso. Porque você sabe muito bem como você deixou a casa quando saiu. E quando eu falei com ele, eu tava bem, entre aspas. Tava segura, tava firme, não titubeei. Mas depois eu me senti um lixo. Me senti um lixo porque, infelizmente, eu dependo. Apesar de que, alguns pontos eu preciso colocar aqui. A pensão é pro filho, certo? A pensão é para tudo que diz respeito ao filho, certo? A pensão é para as necessidades da criança, certo? E aí eu me pergunto, por que pensão alimentar? A única necessidade que a criança tem é alimento? Isso não tô falando do meu filho, não. Tô falando de todos os filhos do mundo. A única necessidade que a criança tem é a de alimento. A criança é porco, vive de lavagem. Vocês já pararam para pensar sobre isso? A criança tem a necessidade de uma moradia. A criança tem a necessidade de roupa. A criança tem a necessidade de entretenimento. Se não tenho como pagar para ir num parque, num cinema, num shopping, internet é entretenimento. São necessidades básicas de todo ser humano, principalmente de uma criança. A criança tem a necessidade da escola e tudo que diz respeito à escola. Material escolar, no caso do meu filho não tem. Eu tô pagando transporte, eu já expliquei aqui o porquê. Por conta do tempo, eu passo muito mal no calor. E agora eu tô fazendo as lives de manhã, porque aqui à tarde é uma barulheira dos infernos. São necessidades da criança. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Que não é sobre o meu caso apenas, é sobre todas as mães que passam por esse tipo de coisa. Não vou falar, R$300. Não, ele paga bem mais do que isso. Ele pagou bem mais do que isso. Ele pagou o valor do aluguel. Entretanto, é o segundo ponto que eu queria colocar. Foi uma coisa que foi acordada. Eu fiz esse acordo com ele, não foi nada escondido. Eu não pedi um valor aleatório, já que ele me deu direito. Não vou mentir, não vou denegrir a imagem de ninguém à toa. Ele me deu o direito, nós conversamos. Não fui pra justiça. Tanto que eu nem queria, preciso, mas eu não pedi. Ele que veio comigo para conversar. E eu já não queria, justamente porque eu sabia que isso ia acontecer. Conhecendo o caráter dele, eu sabia que ia chegar nesse ponto. Só não sabia que ia ser tão rápido. Mas enfim. Então nós tivemos um acordo. Ele falou um valor X, eu falei, esse valor X pra mim não dá.
eu ainda não estou firme. Na época eu acho que eu tava na confecção, eu acho que sim. Eu falei, eu ainda não estou firme, eu ainda não estou segura, e preciso de um valor que dê para bancar pelo menos o aluguel. Aí ele falou quanto? Eu falei tantos por cento. Ele, tantos por cento dá quanto? Eu falei, dá X. Se você quiser, você pode dividir uma parte no seu adiantamento, uma parte no seu pagamento, para não ficar pesado para você. Não, tá, vou ver a melhor forma para ele reparar, coisa e breu. Show. Delícia. Sem problemas. Eu deixei bem claro que era para pagar o aluguel. Eu deixei muito claro. E aí, quando passou, que eu desliguei o telefone, ainda conversei com o Anderson, acabei sendo um pouco grosseira com ele. Mas para mostrar para ele o que está acontecendo, porque eu conheço o caráter da pessoa que é, e para tentar botar meu filho contra mim é 1/10 do palito. Mas eu me senti um lixo tão grande. Eu me senti humilhada, eu me senti... Por quê? Deixa eu tentar explicar o porquê. Apesar de que só isso já é um motivo suficiente para qualquer mãe se sentir assim. Mas porque em 2023, quando tivemos o primeiro grande problema do casamento, ele me acusou de roubo. Eu sempre cuidei das finanças da casa. E sempre fiz o melhor, né? Dentro daquilo que eu conseguia. Porque ele sempre foi a pessoa que nunca abriu mão das suas vontades. Todo mês eu fazia o esquema financeiro da casa. E aí no papel tava tudo, ó, alinhadinho, perfeitinho, ó. Até os imprevistos estavam previstos no papel. Chuchurinho. Mas aí ele queria cigarro. Mesmo tendo combinado que não ia mais fumar. Não quero mais fumar, vamos juntar o dinheiro, parará, coisa e bruta. Vou comprar. Não importa se nós combinamos uma coisa. Ele queria uma bala, uma house, lá na Alvorada. Ele queria comprar Coca-Cola para os amigos, afinal de contas todo mundo compra Coca-Cola, porque que ele não ia comprar também? Ele queria. E chegou uma hora em que, quando aconteceu o que aconteceu, ele falou que queria ter o dinheiro, o controle das finanças na mão dele, porque ele não estava mais entendendo como é que ele recebia X por mês e não tinha dinheiro para nada. Que uma pessoa tinha mostrado para ele que não era assim, que não dava certo, que eu devia estar enganando ele. Será? Aí eu pergunto, será que foi a pessoa mesmo que falou? Um detalhe maior. Ele recebia por quinzena. Então, todo mês eu tinha um computador. Aliás, eu ainda tenho esse computador, só que tá quebrado. Foi meu pai que me deu.
e nele tinha o programa do Word do meu pai, né, o Office. Enfim, eu sei que tinha o Word, Excel, essas coisas. E eu criei uma planilha no Excel, que eu consigo mexer melhor na planilha do Excel do que na planilha do Google. Tenho que aprender a mexer na planilha do Google, porque pra mim é muito prático. Planilha pra mim é muito prático. Eu tinha uma planilha no Excel, que eu colocava ali os valores e a própria planilha já me fazia basicamente tudo, né? Ele trabalhava no hotel e tinha a questão dos pontos, né? Alguns chamam de gorjeta. Então, todo dia 20, eu acho, todo dia 15, uma coisa assim, saía a relação da pontuação do mês anterior que seria recebido nesse mês. Quando ele me falava, eu botava ali e a gente sempre tentou fazer com que a pontuação não fosse para casa, para as contas. Sempre tentou com que fosse separado. Mas todo mês acabava misturando. Por causa desses pouquinhos que ele queria. Não, hoje a gente merece, vamos lanchar. Também às vezes queria lanchar. Não vou mentir, não era só ele também. Mas era 98% ele. Eu sou muito controlada com dinheiro. Não é à toa que eu tô conseguindo passar o mês inteiro com o que eu tô fazendo em live, que não é nada. Eu comecei o mês zerada. Aí entrou um dinheiro de uma costura e foi entrando assim, pingando aqui, e eu tô controlando para não sair. Saindo o mínimo necessário, não é nem o mínimo possível, é o mínimo necessário. E aí, por que eu tô contando isso? Porque ontem, quando ele me perguntou o que tá acontecendo, o dinheiro que eu pago é para comprar comida pro meu filho, veio de novo. Você tá me roubando. Você tá roubando meu filho. Como é que pode? Me senti um lixo. Eu não quero nunca mais me sentir esse lixo. E como é que eu faço para não me sentir esse lixo? Porque antes de eu ser mandada embora da confecção, o meu filho estava entrando em depressão. Por isso que eu disse que eu achava que tinha sido uma bênção eu ter sido mandada embora. Meu filho não estava se alimentando. Porque esse no tempo foi um choque em cima de outro choque para ele. Uma barra em cima de outra barra para ele. Como é que eu faço? Como é que eu faço para sair dessa? Não sei. Mas eu vou sair. Vou sair. Claro que vou. Se você ficou até aqui, bota
apoio. Bota a palavra saída nos comentários. Eu vou saber que você ficou até aqui. Se quiser escrever mais alguma coisa, falar mais alguma coisa pra mim, eu agradeço. E obrigado pelo seu apoio. Obrigado por ter me ouvido. Muito obrigado. É muito importante pra mim. Mais uma vez eu vou pedir, curta o vídeo. Se possível, se inscreva no canal. Deixa um comentário aqui embaixo. Até o próximo, que deve sair domingo ou segunda. Um beijo.